Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a conscientização contra a violência da pessoa idosa. A doutora Cláudia Flor é doutora em Fisiopatologia Experimental e Envelhecimento Humano pela USP. Atualmente é coordenadora da área técnica de saúde do idoso na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. O que é, né? Na verdade, a gente fica pensando o que é violência, né? Violência é qualquer ação, pode ser uma vez ou pode ser repetida, né? Contra alguém. E também a ausência de uma ação também pode ser considerado violência. Isso que é estranho que a gente não pensa, né? Que a ausência de ação pode também ser considerado assim, e é. E, geralmente, isso ocorre com alguém que você tem uma relação de confiança. Uhum. Então, um filho, uma filha, né? Alguém, assim, muito próximo de você, né? Tem muitas causas. Então, por exemplo, uso de drogas por quem mora com ele, às vezes, falta de recurso financeiro. E outra coisa que a gente tem que pensar é que, muitas vezes, esse idoso foi um abusador, foi alguém muito ruim para os filhos, e aí, quando ele está velho e frágil, é o momento, então, de se vingarem dele, entre aspas, né? Uhum. É horrível, mas às vezes tem esse sentimento também, né, Cíntia? Nós idosos, Cíntia, já somos invisíveis para a sociedade, já por natureza. Então, essa violência, então, as pessoas tendem a não comentar, né? Ninguém quer dizer que aconteceu alguma coisa na sua família dessa natureza. E a gente tem a impressão que violência é só agressão, aquilo que a gente vê, às vezes, uns vídeos, né, no YouTube, que chacoalhou, que tal. Isso é um tipo de violência, né? Que é a violência física. Uhum. Mas tem também, por exemplo, a violência psicológica. Essa eu acho terrível, porque imagine você todos os dias ouvir do seu filho: nossa, você ficou um inútil. Não, antes você fazia tanta coisa, agora não faz mais nada. Para que você serve? Isso não machuca a pele da pessoa, mas machuca a alma, né? Sim, É nossa. uma coisa horrível, é horrível. E outros tipos de coisa, por exemplo, nossa, mãe, você fazia um arroz tão gostoso, e agora nem para fazer um arroz você presta. Então, são frases, e dá para a gente falar 1 milhão de frases assim. E até às vezes, falar num tom muito elevado. Você já deve ter presenciado, eu já presenciei várias vezes, às vezes numa padaria, num supermercado, um filho ou uma filha falando de um jeito com o pai ou com a mãe que você fala: meu Deus, se na frente de todo mundo está falando desse jeito, como é que fala em casa? Ah, Ou seja, a pessoa às vezes nem percebe que está sendo violento. Isto é uma violência também, né? Um outro tipo que é super comum é a financeira. Então, pegar o cartão da aposentadoria e receber a aposentadoria e usar o dinheiro da aposentadoria e não comprar aquilo que é devido para o idoso. Então, às vezes deixa com uma roupa estragadinha, poída, e porque não vai gastar dinheiro, né, com esse velho, né? Para quê? é. Sabe? Não comprar medicamento, como tem que ser, o medicamento está muito caro, não vamos comprar, não. Então, outra coisa, pedir aquele crédito consignado Sim. em nome ou do pai, ou da mãe, ou do avô, etc. E muitas vezes um neto pode chegar para a avó e dizer: vó, posso fazer um empréstimo? Ah, não, não quero. Nossa, puxa vida, pode inclusive ameaçá-la, ou ir com jeitinho e acabar convencendo, ou ameaçando mesmo, né? Aham. Então, é uma coisa que a gente
como tem sempre uma relação de proximidade, ou geralmente, né, ou de amizade, ou de parentesco, ou de confiança envolvido, é fácil, né, a pessoa ser enrolada, né? Outra coisa que também é violência é a negligência, que é aquilo que eu estava falando há pouco, né? Por exemplo, deixar de comprar uma roupa, deixar de cuidar adequadamente, deixa a pessoa, por exemplo, que fez suas necessidades no leito, que não consegue se levantar, deixa suja por muitas horas, isso tudo é negligência. Abandono. E um tipo que a gente não pensa que é violência é a discriminação contra idosos. Mas assim, o que a gente pode fazer para ajudar a diminuir? Não sei se denunciando, o que você acha que a gente poderia fazer para ajudar? É um conjunto de coisas. Primeiro, lembra que quando eu estava falando do supermercado, né, de você ver alguém falando muito alto com um idoso, Sim. Você fala, nossa, o que é isso? Mas, às vezes, a pessoa não se dá conta, Cíntia. Às vezes, a pessoa está super cansada, né? E, digamos que a mãe tem uma demência, uma coisa assim, que repete várias vezes a mesma pergunta. A pessoa fica, né, saturada de, sabe, eu já tenho que trabalhar, ainda, ai meu Deus, tenho que repetir 10 vezes essa mesma pergunta que a mamãe faz, será que ela não entende? Às vezes a pessoa não sabe que não é má vontade da mãe, é porque tem uma demência, às vezes uma demência inicial, ai, nossa, como ela é chata, ela faz de propósito, só pode ser. E não é de propósito, meu Deus, é uma doença, né? Mas às vezes a pessoa nem sabe. Então, eu acho que esclarecer, ter esse tipo de informação, de dizer, olha, não é porque um parente seu, que já tem bastante idade, está repetindo alguma coisa, não é porque ele é chato. Precisa pesquisar. Será que ele tem alguma doença que está fazendo ele repetir? Pronto, acabou. Assim, pílula, sabe, de informações, eu acho que na mídia devia ter esse tipo de coisa. E como é que a gente sabe, né, que uma pessoa está sofrendo violência, né? Porque, às vezes, o profissional de saúde percebe e aí tem todo um problemão, né? Porque acontece isso aí mesmo que eu acabei de dizer, da pessoa não querer denunciar. De jeito nenhum, né? Diz que vai, por exemplo, numa consulta, ai, nossa, eu escorreguei e bati na mesa, eu bati a cabeça não sei aonde, eu caí, eu não sei o que lá. Mas toda consulta médica, você caiu, bateu a cabeça, etc. É estranho, no mínimo, né? Então, qualquer coisa assim, uma coisa também que é um sintoma bem importante é quando a pessoa idosa não levanta os olhos para olhar, por exemplo, para o profissional de saúde. O médico, digamos, faz uma pergunta e a pessoa fica de cabeça baixa e o acompanhante é quem responde. É quem responde. Isso é um sinal, pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Ou quando a pessoa, por exemplo, se o acompanhante fizer um gesto brusco, perto, um gesto, não é nem agredir, não é agredir, por exemplo, numa consulta, faz um gesto brusco e a pessoa já se encolhe toda. Por que será, né? E é isso. E a gente tem obrigação, né, sendo da área da saúde, tem sim, né, que fazer uma comunicação, né, do que está acontecendo. Com certeza. Agora, é complexo, né? Porque... Chama notificação, tinha perdido a palavra. Tem que notificar. Isso não é abrir um inquérito, sabe? Mas tem que notificar
para que essa informação vá para os lugares, não é ir para a cadeia, porque você notificou, não é isso, mas quem é da saúde, que vê uma coisa dessas num hospital, numa clínica, é super importante que faça essa notificação, né? Agora, quando você faz uma notificação dessa, né? Porque é o que você falou, às vezes a pessoa mesmo, ela não quer denunciar por essas questões, ou porque ela pode sofrer até uma retaliação maior depois, dentro de casa, ou porque ela vai ficar sozinha e aí quem é que vai cuidar dela, né? Ou porque pelo lado sentimental mesmo. Então, quando a gente faz uma notificação dessa, como é que acontece esse processo? Assim, vai alguém algum funcionário público? Como é que assim, como é que é esse processo? O processo, eu não vou saber te dizer, Cíntia, passo a passo. Eu sei que, por exemplo, um dos locais que pode se fazer uma denúncia dessas é no Conselho Municipal do Idoso. Tá. Ou na Delegacia do Idoso. E aí, dependendo do que for, né? É o caso, sim, da polícia ir até o local e verificar o que está acontecendo, né? Entendi. Tem que ver, né? Por exemplo, eu todo dia escuto um barulho, não sei o quê, não sei o quê, e nunca mais vi aquela senhora que mora aqui do meu lado, eu nunca mais vi sair na rua. Nunca mais ela saiu no quintal da casa dela. E Cíntia, pode ser um monte de coisas, pode não ser violência. Por exemplo, essa senhora pode ter Alzheimer e por isso grita. E às vezes um paciente de Alzheimer grita, mas não é porque está sofrendo violência. Sim. Grita porque grita. É até comum isso acontecer. Mas a gente precisa, né, ver se é isso, né? Então, claro, na a gente dúvida. tem que lembrar que não é só agressão física que existe, que constranger, humilhar, negligenciar, desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos também são formas de agressão, né, de violência, e também que a gente tem que zelar pela dignidade dos idosos e não permitir que sofram qualquer tratamento desumano, violento, constrangedor, né? Além de ter essa legislação própria, né, contra a violência que existe mesmo, né? Sim. Então, é isso. A gente não pode lavar as mãos. Bom, Cláudia, a gente está falando dessas questões mais de pessoas que deve acontecer não só nas classes mais baixas, né, de pessoas menos favorecidas e também nas mais altas, tudo isso que você falou de violência. Sim, é absolutamente democrático, acontece com todos, desde os mais humildes até os mais ricos. Eu acho que quando você falou, só voltando um pouco lá, essa questão da mídia, que a gente precisa também ajudar a disseminar informação, que eu acho que esse é o principal objetivo aqui com essa conversa que a gente está tendo com você sobre esse assunto, eu acho que está coberta de razão, porque outro dia eu fiz um outro bate-papo que você, depois eu vou te mandar o link lá para você ouvir esse bate-papo. Então, que foi um bate-papo sobre projetos culturais e que você pode fazer doações de uma determinada maneira, usando seu cartão de crédito, tarará. E aí, essa pessoa com quem eu conversei, que desenvolve e trabalha muito com esses projetos, ela disse que de todos os temas sociais que ela trabalha, de todos os projetos sociais que você pode direcionar lá a sua doação, o que mais tem dificuldade de doação é o projeto relacionado a idosos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Você sabe, eu não sei se é bom até a gente falar aqui, Cíntia, que muita gente assiste, né, o seu canal, todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas podem doar parte do imposto de renda devido para o Fundo Estadual do Idoso ou para o Fundo Municipal do Idoso.
Eu, como fui presidente do Conselho Estadual do Idoso, e hoje sou conselheira do Conselho, eu sempre peço para doarem para o estadual, né? Mas quem nos assiste, que seja de outro município, procure saber se tem fundo municipal no seu município para doar. É um dinheiro que não está nem saindo do seu bolso, é um dinheiro que você ia perder para o imposto de renda. Legal. E, pelo menos, você sabe que destino teve esse recurso. Então, não vai para Brasília, sabe? Fica num local que você sabe. E esses recursos de fundo estadual do idoso, de fundo municipal do idoso, então, a maioria dos municípios, acho que cerca de 300 municípios aqui no estado, acho que é mais ou menos isso, tem fundo estadual do idoso. Nós temos no estado 645 municípios. Desses, mais ou menos metade tem fundo. E quem que pode usar o dinheiro desse fundo? Esse dinheiro só sai do fundo se o Conselho Municipal ou o Conselho Estadual fizer um edital de chamamento público para ações que sirvam, ações, né, e projetos né? Sim, que sejam para idosos. Idosos. Então, pode ser um projeto, não dá para ser, por exemplo, vou mandar um projeto que é para pagar os funcionários da minha instituição. Não, isso não pode. Qualquer coisa que seja assim de custeio, que seja para você pagar todo mês, não pode, né? Então, tem que ser um projeto que tenha começo, meio e fim. Mas pode ser uma coisa que você, por exemplo, compre computadores para dar aula para idosos e que esses idosos fiquem mais autônomos, fiquem independentes, consigam se virar melhor. Esses computadores, em geral, ficam para quem apresentou o projeto. Depende do conselho, tá? Isso é uma regra interna de cada um dos conselhos. Mas, primeiro, as pessoas nem sabem que podem doar para esses fundos, né? Você sabia que podia? Então, eu aprendi nesse bate-papo, justamente que eu fiz com ela, entendeu? De como é que pode doar, que inclusive você pode doar até 6% do teu imposto de renda em várias coisas, inclusive para o fundo do idoso, né?